Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal mais uma vez. Obrigado pela sua presença aqui comigo nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre a lei moral. Muitas pessoas achando que a lei moral foi abolida, que a lei moral não existe mais, que não vale mais, que é do Velho Testamento, que é de Moisés, que é dos judeus e que não precisamos mais guardar. Então vamos analisar biblicamente aqui um pouquinho sobre a lei moral. Primeira pergunta para a reflexão do nosso estudo: quem é o autor da lei moral? Êxodo 31:18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a ele, a Moisés, as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém? Então, a lei dos 10 mandamentos foi escrita pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus. E nós precisamos entender que se Deus escreveu a lei dos 10 mandamentos é porque é muito importante. Claro, ela reflete o caráter de Jesus, ela reflete o caráter de Deus. Muitas pessoas, elas dizem que essa lei foi abolida, mas será se elas têm base bíblica para dizer que a lei foi abolida? Então vamos analisar aqui alguns textos que comprovam que a lei dos 10 mandamentos ainda estão em vigor e que nós precisamos guardar elas. Amém? O primeiro texto está em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que diz, acompanhe comigo aí: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não são destruídos. Ok? Então Deus não muda, a sua lei também não muda. Pastor, mas lá no Novo Testamento não está especificando que nós devemos guardar os 10 mandamentos. Pelo contrário, só tem 2 mandamentos. Bem, isso aqui é algo simples de entender. Primeiro, a primeira tábua da lei de Deus, ela tem 4 mandamentos. E todos esses mandamentos falam do amor a Deus. A segunda tábua tem 6 mandamentos. E cada um desses mandamentos falam do amor ao próximo. Por isso, Jesus disse que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Isso significa que ele estava mencionando a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, a lei moral. Existem muitos outros textos que comprovam que a lei de Deus está em vigor. Por exemplo, quando Jesus fala para os discípulos: examinem as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo para que eles examinassem as Escrituras. E na época em que Jesus disse isso, ainda não existia Novo Testamento. Só existia o Velho. Então, no Velho Testamento, nós alcançamos a vida eterna. Nós nem precisávamos do Novo Testamento, segundo o que Jesus está mostrando aqui. Você consegue entender? Próxima pergunta para a reflexão do nosso estudo: o que Paulo escreveu sobre a lei de Deus, sobre a lei moral? Acompanhe comigo aí em Romanos capítulo 3, versículo 31. A minha Bíblia diz e a sua confirma: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Você consegue entender que nós não podemos invalidar a lei pela fé ou pela graça? Apesar de sermos salvos pela graça, nós precisamos confirmar a lei. Ou seja, Tiago vai falar que é através da lei, através das obras, que nós confirmamos o nosso amor por Jesus. Então, a lei sempre vai fazer parte, porque Deus é a lei. Eu queria contar algo especial sobre a lei para você. Bem, Jesus em João capítulo 14, versículo 6, ele diz o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ok? Lembra disso aí? Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Tá? Aí quando você vai para João capítulo 17, versículo 17, você vai compreender lá que vai estar escrito assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ok? Então, e quando você vai para João, capítulo 1, você vai ver: e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ok? Então, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se a palavra é a verdade,
a lei também é a verdade, sim ou não? Porque a lei também faz parte da palavra, ok? Concorda comigo? E se a gente for olhar no livro de Salmo, no capítulo 119, versículo 142, você vai ver que está escrito assim: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Como se falasse de uma pessoa. Então, é interessante a gente notar que a lei é a verdade, que Deus é a verdade, segundo Jeremias 10, verso 10, e que Jesus é a verdade, e que a palavra é a verdade. E se Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, e a lei é a palavra, ok? Então, se Jesus é a verdade, a lei é a verdade, a lei é a palavra é a verdade, tá dando para entender ou não? Então, eu posso dizer e posso chegar à conclusão que Jesus é a própria lei de Deus. Amém? Por que Jesus é a própria lei? Está escrito: a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Por que Jesus é a própria verdade? Por que Jesus é a própria lei? Porque a lei é o símbolo do caráter de Deus. E esse caráter é os 10 mandamentos. Segundo Tiago ele vai falar que essa lei, a lei dos 10 mandamentos, é uma lei da liberdade. Ou seja, quando você guarda essa lei, você é livre, você é feliz, você recebe o poder de Deus na sua vida porque você é livre. Amém? Bem, é algo interessante aqui, que você possa guardar a lei. Nós precisamos guardar a lei, porque apesar de sermos salvos pela graça, sem guardar a lei, você não vai estar demonstrando o seu amor por Deus. Porque se a lei fosse abolida, vamos supor, eu acho que você vai concordar comigo, se a lei fosse abolida, tivesse sido abolida, a lei dos 10 mandamentos, a gente podia roubar, podia matar, podia adulterar, que não seria pecado. Correto? Porque não está escrito em nenhum lugar da Bíblia como um mandamento que roubar é pecado, que matar é pecado, que adulterar é pecado. Se as pessoas que dizem que os 10 mandamentos não estão no Novo Testamento, e se você tira os 10 mandamentos do Velho Testamento, você acaba anulando a palavra de Deus como um todo. Porque onde que você vai provar na Bíblia que adulterar é pecado, que roubar é pecado, que tomar o nome de Deus em vão é pecado? Você consegue compreender? Então, quando você tira a lei, você acaba mexendo na palavra inteira e você acaba anulando o sacrifício de Cristo. Você consegue entender porque Satanás foi mexer justamente na lei? Porque ele foi querer atrapalhar a lei de Deus para que as pessoas possam viver desordenadamente. Paulo já dizia em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Você concorda comigo que o Salmo, capítulo 119, versículo 142, diz que a lei de Deus é a própria verdade? E Romanos aqui, Paulo está dizendo, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ou seja, Paulo está comprovando o que Daniel já estava falando, que eles mudariam os tempos e a lei, em Daniel 7:25. E aqui, quando nós chegamos em Romanos 1:25, nós vemos que realmente isso aconteceu. E qual é essa verdade que foi mudada? A lei de Deus. Amém? Então, querido amigo, querida amiga, nós precisamos guardar a lei, porque a lei de Deus não foi abolida, nunca será abolida e ela estará em vigor, inclusive, no céu. Querido amigo, querida amiga, para finalizar, eu gostaria de deixar algo especial aqui para você. O texto bíblico aponta a lei de Deus como uma lei santa, um mandamento santo e justo e bom. No Salmo 119, versículo 151, diz inclusive que os mandamentos de Deus são a verdade. Infelizmente, muitas pessoas insistem em dizer que os 10 mandamentos foram abolidos, que os 10 mandamentos não valem mais. Mas, infelizmente, essas pessoas estão erradas, porque a lei de Deus jamais será abolida.
a lei de Deus que reflete o seu caráter, ela vai permanecer em vigor por toda a eternidade. Portanto, é dever nosso guardar a sua lei. Inclusive, Salomão, em Eclesiastes, fala que é dever de todo homem guardar os mandamentos. Aquelas pessoas que não querem guardar a lei, que insistem que os 10 mandamentos não estão mais para ser guardados, elas insistem por causa do sábado, porque elas não querem guardar o sábado. Só isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu guardo o sábado, eu guardo a lei, porque isso é justo diante de Deus. Eu vou dizer mais para você. Quando você guarda a lei, você está refletindo o caráter de Cristo. Porque lá em Isaías capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei, ela sela as pessoas, ela sela cada um de nós, ela é um tipo de selo para demonstrar que nós refletimos o caráter de Deus. Quando eu guardo a lei de Deus, eu demonstro estar refletindo o seu caráter. Quando eu deixo de guardar os mandamentos de Deus, eu acabo manchando o caráter de Cristo. Porque Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que se eu pecar em algum ponto, eu me torno culpado de todos. Então eu não posso guardar 9 mandamentos e transgredir o sábado. Eu não posso guardar 8 mandamentos e transgredir o sábado e mais um. Eu tenho que guardar todos. Então eu quero convidar você a guardar a todos os mandamentos, porque eles não são pesados. A gente já viu isso aqui no texto. Eles não são pesados. Você consegue guardar todos os mandamentos. E eu tenho certeza que se esse vídeo, esse estudo está falando com você, está mostrando para você a verdade, é porque você precisa também guardar os 10 mandamentos. E eu tenho certeza que você consegue. Porque eu consigo, o pessoal que faz parte da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também consegue, você também consegue. Tá bom? Então, eu quero convidar você, a partir de hoje, a guardar os mandamentos se você ainda não guarda, a guardar o sábado. E se você tem alguma dúvida sobre como guardar o sábado, eu vou fazer um vídeo de um estudo sobre como nós devemos guardar o sábado. E se você continuar com dúvidas, eu quero te pedir encarecidamente, procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo da sua casa e procure lá os membros da igreja, os líderes da igreja, e diga para ele: olha, eu assisti o vídeo com o pastor Selby Lemos e eu estou aqui porque ele disse para eu procurar uma igreja que vocês iriam me orientar. Eles vão orientar você, eles terão o prazer de orientar você. Eu não sei de onde você está assistindo esse vídeo, não sei se você está assistindo esse vídeo no Pará, no Maranhão, não sei se você está assistindo esse vídeo em outro país, eu não sei qual é o estado, qual é o município que você está assistindo, mas uma coisa eu sei: a nossa igreja é uma igreja mundial e ela está em todos os territórios do planeta. Portanto, procure uma igreja mais perto da sua casa para tirar as suas dúvidas. E se você aprendeu com esse vídeo, se você aprendeu com esse estudo, por favor, eu peço a você que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam compreender um pouquinho mais também sobre a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, a lei da liberdade. Que Deus abençoe você, um grande abraço e a gente se vê no próximo estudo.